infelizmente, gente, você que está online, como travou, então a gente perdeu esse começo, tá? Você que não viu esse começo, sinto muito. Bom, e aí, um segundo ponto que eu estava justamente falando, é você ter essa percepção do que esse externo pode provocar. Então fique muito atento... Oi? Não, achei que você falou alguma coisa. Fique muito atento a essa expressão, o quanto você pode ter um descontrole emocional, de carrego, muitas vezes de entidades, seja positiva, seja negativa, seja de pessoas, seja de lugares, de ambiente, trabalho, casa. Então, uma das coisas principais que é fundamental com que você entenda é justamente o quanto você não pode permitir com que o externo tenha poder de mudar, de manipular e te desequilibrar. Isso é uma coisa fundamental. Às vezes você vai estar dentro de uma casa, dentro de um lugar, e naquela gira, de repente, naquele toque, aparece alguma coisa, acontece alguma coisa, e aí você vai sofrer. Você vai estar tão susceptível e vulnerável a ponto de interferir totalmente o teu equilíbrio, interferir justamente a tua concentração, e você acaba se prejudicando. Então, é não permitir com que o externo mude e altere justamente. Você pode estar no momento mais difícil, na situação mais complicada. Se você está ali, firme com a tua entidade, firme com o teu propósito, se você tem um equilíbrio adequado, tanto emocional, mental naquele momento, você não permite com que aquilo te desequilibre. Você não vai permitir aceitar com que aquilo acabe justamente mudando e causando alguma mudança repentina ou baixando a sua frequência. Então é não permitir com que o meio mude, com que o meio tenha o poder de alterar justamente aquele momento e aquela situação. Isso é muito comum, vocês vão ver isso muito acontecer. Às vezes vocês vão estar no trabalho, às vezes você pode estar até incorporado ou não, e de repente chega uma pessoa carregada, pesada, acontece alguma coisa, de repente, sei lá, às vezes no meio de um trabalho, alguém recebe, por exemplo, uma notícia negativa, uma notícia ruim, e aquela pessoa é responsável dentro daquela informação de desestabilizar todo um trabalho. Então, se naquele momento, se você está concentrado, você está focado e equilibrado naquilo, depois você resolve. Você consegue se manter, como já aconteceu aqui. Já aconteceu em saída de santo, no meio de uma saída de santo, alguém ligar o telefone e falar, sua mãe morreu. E aí? E a pessoa se desestabilizar, claro, porque uma notícia dessa, e ainda, assim, e tá no meio de um orixá que tá fazendo saída de santo. E aí, vamos continuar. Calma. Agora a gente, por quê? Você não desestrutura toda uma casa. Eu, sabendo da informação, recebendo, e tendo que dar um controle total emocional e espiritual justamente para não desestabilizar todo um processo, porque assim, desestabiliza, a frequência cai. Então, por isso que é muito importante com que vocês estejam sempre ali firmes naquilo. Às vezes vai acontecer situações, já vi, graças a Deus isso nunca aconteceu aqui, mas já vi situações, principalmente, onde isso é muito comum em festas de Exu, coisas do tipo, eles bebem um pouco a mais, uma coisa assim e tal, gira aquele pandemônio, aquela briga, sai facada, sai briga, sai uma série de coisas, tudo tal. E assim, aquele médico que está ali firme, que está concentrado e que não permite com que isso aconteça, ele consegue se manter exatamente firme naquela situação. Então é não permitir com que o meio, é não deixar com que todo esse ambiente, seja lugar, seja pessoa, isso, claro, eu falo para dentro da casa, numa gira, mas em qualquer lugar. Às vezes você está num trabalho e aí acontece alguma coisa, alguém faz um desaforo para você, você já muda completamente, já quer matar a pessoa, e você já fica doido, e que não sei do que. Você já perde aquele equilíbrio que você tem, sabe? Você já quer voar uma voadora na pessoa, que você não suporta. E isso acontece o tempo todo. Então, claro, o reflexo aqui dentro é um reflexo externo, um reflexo de fora. Se você é um desequilibrado dentro do seu trabalho, na sua casa, porque alguém abriu sua geladeira e pegou o seu Danone, por causa disso você vai quebrar o pau, imagina, você vai quebrar o pau por qualquer situação, seja num trabalho, seja numa gira, ou seja, você é totalmente influenciado pelo seu meio. Você é praticamente um manipulado absoluto. E se as pessoas sabem, reconhecem que você tem essa fragilidade e essa debilidade, ela é ali que eles vão abusar. Porque já sabe, então já sabe que aquele é um meio de te desestabilizar. Só que assim, eu tô falando dos vivos, dos mortos também. Se o morto quer te desestabilizar por algum motivo, ele já percebeu esse tipo de atitude, não tenha dúvida que é justamente ali que ele vai fazer. Aí ele vai cutucar um outro para cutucar você, para fazer, para acontecer o jeitinho que ele queria. O ambiente vira uma merda, justamente porque ele era uma das intenções. O outro ponto é saber diferenciar tanto as suas emoções quanto percepções do externo. Isso é fundamental.
Saber diferenciar das suas emoções e percepções do externo. Para você saber exatamente, se você é equilibrado, você sabe exatamente ter nesse equilíbrio, perceber e diferenciar o que é a tua emoção ou o que é espiritual de fato. O que é a tua percepção, ou muitas vezes o teu viés, ou realmente de fato é uma intuição que você está tendo. Às vezes você entrou num ambiente, você está do lado de uma pessoa, aquela informação que você está tendo, será que é o teu subconsciente, a tua mente que está criando? Ou realmente é uma intuição, é uma mensagem espiritual que você está captando? Então, uma pessoa equilibrada, ela sabe diferenciar uma coisa da outra. E aqui eu vou ensinar técnicas, ferramentas, vou trazer para vocês, para justamente você perceber quando aquilo é uma informação, é a tua cabeça. Muitas vezes é a tua cabeça, muitas vezes é a tua emoção. Às vezes você viu um filme, foi dormir com alguma coisa na cabeça, aí alguém fala alguma coisa e fala, não, vai acontecer alguma coisa negativa, tal, você já fica apavorado. Mas é porque existe um subliminar na sua mente que tá de ontem que você assistiu um filme que você não gostou, de uma notícia que você viu, e que acaba, de certa forma, influenciando. E aí você acaba, lógico, conduzindo isso para uma coisa pessoal. Na verdade, não tem nada naquilo. E às vezes não, dá intuição, não é para fazer, não é. Então saber diferenciar, saber quando é a tua emoção que está influenciando, porque o que vai influenciar é a emoção, nunca é o sentimento. Sempre é o estado alterado emotivo, que vai trazer uma reação. Geralmente, quando é sentimento, é mais verdadeiro. Geralmente, quando é um sentimento que traz, é uma coisa muito mais interna. Porque a emoção é uma coisa muito mais de momento, uma coisa, você ficou emotivo por alguma coisa. O sentimento é uma coisa mais profunda. O sentimento é uma coisa muito mais trabalhada. A emoção é você ganhar na loteria. Sentimento é você ter um amor por um filho, por uma mãe. É um sentimento, não é uma emoção. Eu não amo a minha mãe porque eu estou emotivo, depois eu não amo mais. Não. Como diz, a emoção está mais perto do tesão do que de um sentimento. Então, você começa também a reconhecer que quando há uma emoção, na maioria, 99% das vezes, não é intuição, não é percepção, é o externo, é a emoção, é uma influência que você está já embutindo alguma coisa. Então, na verdade, você não está tendo uma percepção, você não está tendo uma previsão, uma antecipação, você está influenciando, você está vendo aquilo que você quer ver, aquilo que você quer enxergar, e aí você está embutindo aquilo. Então, isso é uma coisa legal também para perceber, diferenciar. O segundo é realmente reconhecer, o segundo não, já é o quarto, é entender essa manifestação mediúnica através do subconsciente sem essa interferência. Então é perceber todo esse mecanismo em que você traz essa manifestação, quando já está no período, isso para quem já é médium, para quem já incorpora, ou seja, já nesse processo também, reconhecer o quanto o seu subconsciente naquele momento tem poder de interferência. Então, para isso, você precisa ter uma noção exatamente de si. Você precisa ter um reconhecimento exato da sua identidade, saber exatamente quais são os seus medos, reconhecer quais são os seus traumas, quais são os seus limites, quais são os seus pontos negativos que justamente vêm a prejudicar e interferir. Porque se você reconhece que naquele momento, aquela manifestação mediúnica que você carrega, até que ponto você está interferindo naquilo? Até que ponto há uma interferência que o seu subconsciente naquele momento ele consegue interferir? Então isso é muito comum, até mesmo porque nesse processo você ainda está se equilibrando. Então dentro desse processo de equilíbrio vai existir ainda uma interferência e uma manifestação do seu próprio subconsciente. Isso é comum acontecer. Agora, o legal é quando você reconhece, você percebe e sabe que aquilo é uma influência sua. E sabe que é a tua mente que está projetando aquela situação. Principalmente quando você vai perceber que nesse processo ainda você é consciente e muitas vezes a própria entidade ou qualquer que seja está usando palavras que você usa, está usando exemplos em que você usa. Você começa a perceber que acaba utilizando muitas vezes métodos e modos muito iguais aos seus. E não com a identidade da própria entidade. Às vezes a entidade ela vai falar de um jeito muito mais complicado. Você vai querer facilitar e querer ajudar a entidade. E vai falar de um jeito mais fácil. Você não está ajudando a entidade, você está prejudicando. Ah, mas ela vai falar de um jeito complicado. Estou querendo ajudar. Tudo bem. Mas não é a entidade que está falando. Naquele meio, a entidade poderia trazer outras informações que automaticamente dentro desse seu subconsciente você limita. Então, reconhecer o quanto do seu subconsciente nesse momento se desenvolve. Como que você reconhece? Quando tu está mais próximo de si e mais distante de um outro ser. Se tem eu aqui o Henrique, vamos falar a mesma coisa, eu falo de um jeito e o Henrique fala de outro.
Se eu vou dar essa informação e eu estou aqui incorporado e eu estou dando o mais próximo possível do que eu falaria, alguma coisa errada tem. Ah, mas talvez você não esteja incorporado. Não, talvez você possa estar incorporado sim, mas você pode estar justamente influenciando esse processo. Você pode já justamente estar atrapalhando e entrando com isso. Então, é perceber o quanto, muitas vezes, a entidade ela precisa desenvolver e ter a liberdade de poder ter os seus próprios trejeitos, suas próprias identidades, sua própria forma de falar, seus próprios cacuete. Tem entidade que tem cacuete, tem entidade que fala enrolado, e tem que permitir com que a entidade ela tenha esse trejeito. Ou seja, e é para que isso você vá percebendo que é menos você e mais a entidade. O outro lado também que é importante trazer é criar certos rituais, hábitos e disciplina. Isso ajuda bastante. Então, para que você tenha esse equilíbrio, é legal com que você crie esse certo ritual de algumas coisas. Então, ritual antes do trabalho. Se você tem aquele trabalho, não, eu vou tomar meu banho, vou fazer minha oração, vou fazer, sei lá, uma meditação, vou antes em casa fazer uma coisa ou outra, vou chegar no barracão, vou passar minha roupa, vou tomar meu banho de amor, sabe? Já vou tomar a bênção do pai, dos mais velhos, já vou entrar no meu momento. Então comece a criar hábitos e rituais para que sejam mais constantes, para que vocês tenham um certo controle sobre aquela situação. Por quê? É como se fosse uma hipnose. Se não tem 10, 9, 8, tu vai fazendo e entra, e aí tem aquele mecanismo, toda vez que eu tocar no braço, você fala, toda vez, mais ou menos a mesma coisa. Você está ensinando a sua mente que toda vez que você fizer esse ritual, logo em seguida a entidade vem. Então você começa a dar esses sinais à mente, ao seu subconsciente e ao seu inconsciente que você já está em processo. É igual quando você vai dormir. Você não tem um ritual quando às vezes você vai dormir? É no banheiro, bebe água, escova o dente, faz oração, não sei o quê, vê um pouquinho o celular e vai. Quando você já começa a fazer o primeiro, que é dar aquele gole d'água e ir no banheiro escovar o dente, o cérebro já captou, tá indo dormir. Ele já percebeu que você está já dando um comando que começou lá atrás. E ele já começa a trazer o sono, já começa a trazer o cansaço, para que quando você chegar na cama, muitas vezes você já dorme. Então é a mesma coisa, não temos rituais? Quando chega para tudo, você vai ligar um carro, não é a mesma coisa? Você entrou no carro, pôs o cinto, ligou, pôs a ré, foi... Quando você pôs o cinto, o cérebro já sabe, você vai sair do carro e vai fazer. Ninguém vai fazer isso, pôr o cinto, soltar o cinto, sair do carro, só fez isso porque queria entrar dentro do carro. Não dá. É a mesma coisa. Então, crie rituais, crie disciplina, comece a criar alguns hábitos e comece a ser mais fiel a isso. Porque é uma forma de você mostrar ao consciente, ao subconsciente, que logo em seguida já existe um ritual. Você está no primeiro passo, tem o segundo, tudo o cérebro já está esperando o próximo. No momento que você chega para deixar a tua mente limpa, para que o orixá, a entidade ou quem quer que seja possa tomar a tua cabeça, pode tomar, está muito mais preparado, porque já está vindo dentro de um certo processo. Uma outra coisa que é importante dentro desse equilíbrio, é muito legal falar a respeito de bebida. Principalmente porque a bebida ela tem muitas vezes um sentido de entorpecer. Só que muitas vezes ela entorpece não somente... ela não vai entorpecer somente o médium, ela entorpece muitas vezes a própria entidade. Eu já vi isso acontecer, isso é bem comum. Então, o fato de imaginar que muitas vezes a entidade vai ali, vai tomar 3 garrafas de pinga e vai ficar numa boa. Não, sabe? Cuidado, não é assim que funciona. Não é dessa forma. Isso vai gerar um desequilíbrio. Ainda mais se o médium muitas vezes já tem ou já teve algum problema de bebida, já teve alguma coisa. Pior ainda. Porque já existe um gatilho cerebral de que naquele momento aquilo vai desencadear uma série de coisas. Então automaticamente desliga e você acaba entorpecendo a entidade. Então isso é bem comum acontecer. Isso é muito comum. As pessoas têm a ideia, né? Não, a entidade vai estar ali e tal. Não, ela leva aquele excesso que não te faz um mal. Para que no outro dia você não tenha uma cirrose hepática que caia duro. Porque ela está, vamos dizer, de certa forma, volatizando aquilo. Mas assim, você não vai ficar bêbado. Em alguns casos, na maioria das vezes, vai ficar. Tomar uma garrafa de cachaça, você vai ficar. A entidade vai levar. Para você chegar nesse ponto, assim, e não é constante, é uma vez ou outra. Que nem comigo, assim, já trabalho há 30 anos. Comigo, já aconteceu, acho que umas 3 vezes só, em 30 anos. De uma vez, teve um orô que o Lodo tomou praticamente uma garrafa inteira de velho barreiro ouro que ele ganhou. Ele tomou a garrafa inteira. Fiquei normal, não tem nada. Isso foi uma vez. Uma outra que ele tomou assim e tal. Mas assim, aquele médico que é constante, que toda gira vem, toma, vai chegar uma hora que não tem como. Mas então não estava incorporado. Não, você estava incorporado.
Só que enquanto você vai bebendo e você começa a beber, o teu subconsciente liga a chavinha. E aí, automaticamente, aquilo que controla, que é o teu consciente, que controla a limitação sua para que o médium possa estar livre, a entidade possa tomar frente, você perde esse portão. Então, automaticamente, você começa a interferir. E aí você fala besteira, você fala um monte de merda, e aí você começa a perder os trejeitos da entidade. A entidade está ali? Está ali, mas não mais atuando na forma que deveria. Porque a tua mente entorpecida já está atrapalhando, já está interferindo. Então tira essa ideia de que a entidade vai vir, vai tomar, vai beber, vai encher a cara, vai ficar... Não tem, entidade não tem necessidade. Isso é coisa antigamente, que as entidades tinham esse caráter porque tinham a necessidade de mostrar. Já tinha que comer vidro, sabe? Tinha que fazer uma série de coisas. Por quê? Era um momento onde o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, precisava mostrar a força que tinha. Hoje não tem mais essa necessidade. Então as entidades não têm mais para que esse trabalho. Eu já vi, claro, entidades comigo, minha mesmo, em determinados rituais, trabalhos, coisa, e que aí vai tomar bastante, mas por conta daquele trabalho específico que exige com que aquele álcool seja forte no meu corpo para poder me limpar e não deixar com que aquilo me sobrecarregue. Mas assim, é um dia específico, foi um momento que aconteceu. Não toda hora a entidade chegar, tu deixou chegar, encher a cara e achar que vai ficar. Não, vai fazer vexame, vai ficar bêbado, vai vomitar. Pô, a entidade não estava lá, estava, mas você entorpeceu a entidade. E entorpeceu a si mesmo, a ponto de você perder esse controle. E aí você perdendo esse controle, automaticamente você não tem mais o freio. E aí você começa a falar besteira, você já não sabe mais o que é você, o que é a entidade, porque você perdeu. Porque nesses casos acontece geralmente com médios conscientes ou semiconscientes. É assim que vai acontecer. Então vamos tirar essa ideia de que vamos encher a cara e vai ficar numa boa, que não é assim que funciona, não. O outro ponto é toda ajuda externa também é extremamente positiva. Banhos, ebó, orações, buri, ou seja, para que você tenha esse equilíbrio, porque muitas vezes esse equilíbrio ele vai precisar de elementos internos e de uma ajuda externa. Se você está com um problema na perna, você vai ter que ter uma bengala para andar com muito mais facilidade, você anda muito mais rápido. Se você está com frio, você vai ter que pôr uma roupa. Ah, não, tem que tirar o frio sem roupa. Não, você vai ter que colocar roupa, botar uma coberta para que você não sinta frio. Então, ou seja, você vai precisar de elementos. É que hoje a gente vem de uma ideia de um espiritismo francês, onde traz a ideia que não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode usar nada. Só que assim, como que você vai usar elementos e fazer uma alquimia se você não pode usar elementos importantes dentro de que toda... O que eu não consigo entender é todas as formas de magia, todas as formas de oferendas, todas as crenças sempre tiveram rituais. E sempre utilizaram sangue, fogo. Pô, você quer... Ah, mas o cristianismo não. Não, a gente sacrifica animal, o cristianismo sacrifica gente. Deus não deu o próprio filho para morrer na cruz? Não é um sacrifício da mesma forma? Já que vamos falar de sacrifício, então vamos falar de sacrifício. Deus deu seu próprio filho, Jesus, para morrer na cruz. Eu nunca vi Iemanjá dar Exu para ser sacrificado, que é o filho dela. Nunca vi isso acontecer. Eles, sabe? Então, claro, eu não quero causar polêmica, mas assim, tem horas que a gente tem que dar uns tapas na cara para as pessoas poderem acordar. Sacrifício é sacrifício. Odin, Deus nórdico, recebia sacrifício humano. Na África, no povo Yorubá, nunca se teve ideia de sacrifício humano. Sempre foi sacrifício de animais. Mas o sacrifício sempre existiu. Ah, não pode existir, não pode fazer. Pô, mas e o sacrifício de não comer, de não fazer? Não é um sacrifício. É sacrifício da mesma forma. Todo mundo se sacrifica de algum jeito. Aí hoje, principalmente no candomblé, entraram esses vegetarianos, esses veganos da vida, e aí quer fazer oferenda, quer fazer coisa de uma religião tribal sem poder usar animal. Como assim? Não existe. Outro dia eu ouvi até uma piada, achei muito engraçado. Me desculpe os vegetarianos, mas não tem como deixar passar. Que perguntaram para um xamã antigo, né? O que traduzindo para o Tupi-Guarani, né? O que é veganismo, né? Vegetariano, né? Quem é vegano, ele caçador ruim. É caçador ruim. Tipo, é lógico, tipo, não tem como, nós somos de uma religião tribal. Então temos que utilizar esse tipo de alimento, esse tipo de coisa. Não tem como, fogo, água, usar. E aí, claro, se trouxe essa ideia dentro do kardecismo, dentro desse cristianismo que gerou que não pode usar nada, que não pode ter nada. É só a vela, nem vela, né? O guspe, a oração e um livro, que é o livro dos médios, e vai rezar e vai fazer. Pelo amor de Deus. Se em todas as culturas sempre existiu, sempre o trabalho através dessa manipulação de elementos, agora não, coitado. Coitado do médium que vai ter que estar ali, e aí você vê ele como fica no final, né? Você vê o quanto ele é sugado, o quanto ele, por justamente ter que utilizar aquele tipo de coisa. É
É ridículo isso, infelizmente. Mas não estamos aqui para criticar, apenas para falar mal mesmo. E a ideia então é essa. Todo esse que você traz, um buri, um ritual, um banho, uma oração, tudo que você faz auxilia. Então, para que você tenha esse equilíbrio, é legal você perceber exatamente aonde está esse ponto, o que falta. Então, às vezes o que está faltando é um aterramento, é uma coisa mais assim, então você vai buscar umas ervas mais de terra, algumas coisas mais específicas. Então, tudo que vai trazer é uma defumação que está faltando. Às vezes é uma lamparina para Exu que você faz, às vezes é um inhame que você vai dar, que é debaixo da terra, às vezes o que falta é isso, você precisa dar um inhame, às vezes é o ebó que você vai fazer, às vezes não é nem o ebó, nem isso, às vezes é um bicho vivo que você vai soltar, às vezes não, às vezes você vai ter que cortar um bicho. Então, assim, são elementos em que você utiliza justamente para manter esse equilíbrio. Porque esse equilíbrio é fundamental com que você tenha para que você possa estar em equilíbrio não só com o teu corpo, mas com toda uma infinidade de percepções que a gente está tendo e que mal consegue perceber. Uma coisa que é legal também é perceber sobre a sua frequência, principalmente porque ela diz em qual conexão você está ou fará, a positiva ou negativa. Então é legal você ter uma noção da sua frequência, para saber essa conexão que você está fazendo, ela é mais positiva ou ela é mais negativa. Isso é bacana, porque assim, nós temos temperamentos, nós temos temperaturas, tem pessoas que é extremamente quentes, né? Você põe a mão, a pessoa já está com calor, pegando fogo. Tem pessoas que é extremamente friorenta demais. Pode estar um sol de 30 graus e a pessoa já está com uma blusinha ali, porque está... a circulação é baixa. Não, são pessoas de um temperamento um pouco. O próprio Ayurveda traz essa ideia dos doshas, coisas que traz. Ou seja, então, todas as culturas, elas têm esse reconhecimento. E essa frequência não está longe disso. Se você está numa frequência positiva, você está numa frequência negativa. E você vai saber essa conexão como você fará. Então, se você está numa conexão negativa, pode ter certeza dessa frequência que você está, que você vai fazer conexão com tudo que é negativo. Vai fazer conexão com tudo que é baixo, com tudo que é fraco, e vice-versa. Então, reconhecer a sua frequência, perceber exatamente em que frequência você está e em que frequência você está emanando, irradiando, é importante justamente para você saber quais são essas conexões em que você vai fazer. Até mesmo é legal futuramente. Por exemplo, que eu já vi muita dificuldade das pessoas, de alguns médios. Hoje eu não sei quem eu trago. Como assim? Não, tô sentindo esse. Tudo bem. Você pode estar sentindo uma série de catiços do seu lado. Mas qual frequência você está? Você tem que saber. Você não pode ser mais um médium que fica nesse desequilíbrio de não saber quem vai vir. Não tem como, você tem que ter esse entendimento. Se eu virar para você e falar, você está com sede? Tá, você está com sede ou com fome? Não, estou com sede. Tá, estou com fome. Tudo bem, tem pessoas que não sabem, estou com sede ou fome, eu não sei. Não, nunca vi ninguém fazer isso. Sede é uma coisa, fome é outra. Você quer ir no banheiro? Tá com vontade de fazer o número 2? Não, confundi, o que eu queria era beber água. Oi? Não existe. Você sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, para isso, você precisa conhecer a sua frequência para saber exatamente isso. Você precisa ter um certo controle sobre isso. Não, hoje estou sentindo frequência X. Tudo bem, posso estar sentindo essa frequência, mas eu tenho a sensação que tal entidade vai vir, não é ela que vem. Está presente por algum motivo, mas eu sinto que essa entidade vem para trabalhar. Essa entidade, estou sentindo, é uma gira de catiço. Como aqui a gira de catiço é aberta, não é assim, vai ser baiano, todo mundo baiano, acabou com todo mundo. Não, aqui é aberto, é catiço. Então assim, vem quem quiser. Justamente para isso. Para que o médium tenha esse preparo de saber quem está vindo. Não, então eu vou trazer do baiano, do boiadeiro, do caboclo, do marinheiro, do preto velho, vem quem quiser. Como assim? Você tem que saber qual é a entidade. Você sabe? Assim, você está com dor de cabeça, você não sabe se você está com dor de barriga ou dor no pé? Não, estou com dor de cabeça. Então você precisa se apurar um pouco mais e conhecer o seu próprio corpo. Conhecer a frequência. Porque tem entidades que, ao se aproximarem, já tem um certo tipo de vibração, de sintonia, de sensação, de calor, de frequência, que você já consegue identificar. Você já consegue identificar isso. Então tem que se apurar isso. Então essa fase de equilíbrio é justamente essa fase que você consegue se apurar. Eu vejo médiums que já está no 6º, no 7º, já está no processo de evolução, mas com dificuldade nessa parte. Por quê? Porque desconhece o corpo. Porque não tem um entendimento mais preciso das suas próprias entidades. Sabe mais ou menos uma entidade como que é diferente da outra, mas não sabe diferenciar a energia, a frequência de uma entidade da outra. Mas são muito parecidos. Não são. Não são. Às vezes já vi, você tem um caboclo e uma cabocla. É muito igual. Não é, uma é masculina, outra é feminina, pelo amor de Deus, são energias diferentes. Você tem que saber.
Ah, não, mas eu tenho dificuldade. Aí no fundo vem, sei lá, vem o baiano. Porra, tô completamente diferente. Energias completamente contrárias. Então, isso é uma coisa que eu vejo médiuns velhos ter. E sempre vi, desde o primeiro dia. Ah, não sei quem vem. Como não sabe quem vem? Tem que saber. Tem que. Por quê? Foi uma fase que você deixou passar. O quê? A identidade das suas entidades. É importante você conhecer. Se hoje eu perguntar, chegar, sei lá, para qualquer um falar como que é seu boiadeiro, escreva ele. Você já teve a paciência de tentar descobrir mais, saber mais, entender mais? Olha o erro. Tá aí o erro. Ah, só sei o nome. Só sei que trabalha com água, trabalha com bebida, trabalha com isso, isso, isso. Pô, uma entidade que trabalha tantos anos com você. É presente, você abre o teu corpo, tua consciência, para que a entidade possa dominar, transformar ali. E você não sabe nada dela. Não sabe nada. Como você nunca se perguntou, como você nunca trouxe essa entidade para próximo, para que você tivesse mais um refinamento, para que você tivesse uma conexão melhor e aprendesse mais sobre a entidade? Não, não sei. Como assim? Não sabe? Sabe? Aí você sabe o básico, usa isso, fala aquilo e tal. E às vezes fala isso porque alguém falou, porque alguém disse, porque viu que... Como assim, gente? Olha o desencontro que você tem com uma entidade, um espírito que está utilizando o teu corpo, tua mente, tua boca, teus olhos. E você não tem total desencontro. Você acha que ele não está interessado em querer passar isso para você? Para justamente você saber? Mas não é só isso, é a frequência. É quente, é frio, é acelerado, é cansado. Tem entidade que é cansada. Você começa a ficar cansado e já fala, puta, tem entidade que vem, porque é aquela entidade cansada que vem, não sei o quê. Tem entidade que é alegre, tem entidade que é triste. Então, assim, não tem como. Quanto mais informações você tiver, emocional, trejeitos, físico, mental, história, tudo, melhor para vocês. Então vamos dar um up nessa parte aqui, que eu acho uma das partes. Gente, não vai dar para falar a firmeza, não. Vamos parar no equilíbrio, viu? Porque tem muita coisa de equilíbrio. E eu não falei na metade. Bom, o outro é assumir para si o que é do outro através do inconsciente coletivo. Ou seja, não assuma para si o que não é seu. Isso é um erro que faz com que gere desequilíbrio emocional, espiritual, mental na sua vida de forma gigantesca. Quando você assume uma coisa que não é sua. Você liga para alguém, aí, você acordou bem, tá legal, tudo. Aí você fala com uma pessoa. Aí a pessoa fala, reclama, não sei o quê. Você desliga o telefone e você tá na merda. Pô, mas você não tava bem? Você acordou legal? Agora você tá ruim? Pô, como que você tá ruim? Como que isso aconteceu? Justamente porque você entrou nesse processo e você assumiu para si uma coisa que era do outro. Então, muito cuidado com isso que você faz, porque se você assume para você aquilo que realmente não é seu, se torna. Então, de repente, você tá bem, aí de repente alguém vira para você e fala, é porque a vida é uma merda. Aí você fala, realmente, a vida é uma merda. Acabou. Naquele exato momento, a sua vida acabou de se tornar uma merda. E você assumiu isso como se fosse seu, enquanto, na verdade, você não tem nem motivo para falar isso. Mas você trouxe e assumiu. Então, cuidado para que você não assuma para si o que não é teu, porque se torna. Às vezes você está super bem, numa situação que você viu, aquilo já te desestabiliza de tal forma que você se desequilibra a ponto de confundir exatamente todo um momento, toda uma expressão em um dia. E aí aquilo acaba se tornando seu. Por quê? Porque nós somos seres de importação, nós importamos, nós fazemos essa importação, nós trazemos aquilo do outro para dentro. Então, se você perde, claro, essa referência sua e do outro, e acredita que aquilo que é do outro é seu, se torna. Assim, quantas vezes tem médios deseducados, muitos médios hipocondríacos deseducados são esses, de extremamente sinestésico, sabe? Tá super bem, aí começa a conversar com uma pessoa que tá com dor de cabeça, a pessoa começa a ficar com dor de cabeça. Nossa, falei com você, tô com uma dor de cabeça, tem que tomar um remédio. Não tô com dor de cabeça, dor de cabeça é sua. Mas você já começa a ficar com dor de cabeça. Aí quando você vê, você passa com dor de cabeça. Ou seja, você já se identifica com o outro. Uma vez eu conversando com uma entidade, ele disse isso. Ele falou, às vezes vocês se misturam tanto com os outros, que quando eu olho daqui, vocês parecem um monte de minhoca dentro de uma bacia. Não sabe onde começa um, termina o outro, onde é a cabeça de uma minhoca, onde é o rabo da outra. Assim, sabe aquela coisa tudo junto e misturado que não sabe o que é o quê? Às vezes vocês se identificam tanto com a vida do outro, com a situação do outro. Tem gente na pandemia que ganhou muito dinheiro. Todo mundo perdendo vida, morrendo, ficando mal, sem trabalho. E teve gente ganhando muito dinheiro. Não se identificou com aquilo. Não, não é. Às vezes o mercado todo quebrado naquilo e a pessoa ali se dando bem. Não, tô bem. Não, mas não tá ruim pra você? Não, pra mim não tá não.
Mas não, mas tá todo mundo sem dinheiro. Eu não tô. Por quê? Não se identifica. Só que se você se identifica, se torna. Então, um dos problemas que traz o desequilíbrio é quando você se identifica. Ainda mais quando são pessoas que se moram próximos. Às vezes marido e mulher, filho, gente que mora muito. Às vezes aquela pessoa ela desestabiliza a casa inteira. Do jeito que é aquela pessoa, tira todo mundo do eixo, tira todo mundo do equilíbrio. E assim, a vida é engraçada, né? Quando não é aquela, é o outro que vem. Aí quando tá tudo numa paz, o filho decide, sei lá, bate o carro. Aí quando tá tudo no ódio, o outro, sei lá, engravida não sei quem. Aí, puta, quando tá entrando em paz, por quê? Desestabiliza e vai sempre assim. Não, isso é seu, isso é sua vida, não é a minha não, calma. Então perceber e reconhecer o que é seu e o que não é. Não identificar com aquilo que não pertence a vocês. O outro é, que é uma coisa que eu já falei, que é estar um certo ancorado para se você ter uma certa firmeza. Ou seja, então é muito importante que você tenha esse certo ancoramento, vamos dizer assim. Esse ancoramento é o quê? É o pé no chão. É num devagar. Às vezes vocês divagam dentro de processos de ilusão, de fantasia, e vocês vão embora nisso. Vocês acabam se perdendo. Então, às vezes é uma coisa que vai, que fala, não sei o quê. Meu, já tirou o pé meio que da realidade. Já tá lá. Sabe? E ainda mais isso quando tem influência do espiritual, gente, é pior ainda, não? Porque a entidade disse, falou isso. Aí você já vai que a entidade falou, porque não sei o quê, porque eu já percebi, porque quando você vê, você faz um cavalo de batalha em cima de uma coisa que não existe nada daquilo. Você perdeu o pé do chão, você saiu da realidade. Quantas casas por aí que a gente vai, que as pessoas são meio perturbadas, casa é uma loucura. Sabe? É coisa de repente, sei lá, tá recebendo o espírito de Marte. Não, porque é marciano, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porque... A pessoa vai embora, viaja naquilo, tá trazendo já o marciano para vir. Não, mas ela sente, não sei o quê. Por quê? A pessoa tirou o pé da realidade. A pessoa entrou num conflito tão grande com ela e com a vida, que ela perdeu totalmente a estrutura e perdeu totalmente o pé no chão. Ou seja, ela foi embora. Então, cuidado para que vocês não se tornem escravos das fantasias que vocês criam. Isso eu já vi muitas vezes. Sabe como começa? Quando aquelas pessoas querem ter entidades com nomes. Não, entidade tem que ser tal entidade. Aí, de repente, sei lá, uma entidade vem dar um nomezinho, sei lá, Zé da Planta. Ah, não, Zé da Planta não. Ah, não, tem que ser o Zé Pilintra. Tem que ter o Zé da Porteira. Tem que ser o Zé Baiano. Zé da Planta? Que isso? É o que? Era floricultor? Ah, ele cortava grama? Não, isso eu não quero. Então você já começa devagar, porque o meu era isso. Pô, já vi uma vez que me falaram que a pombagira de não sei quem era a Cleópatra. Ah, como é que é isso aí, Cleópatra? Caraca! Sabe, assim, imagina. Mas assim, as pessoas, elas divagam, elas vão embora naquilo. E elas acham mesmo. Não, eu fui, na outra encarnação, eu fui isso, fui aquilo, e aí começa. Ou seja, tira o pé da realidade. E as pessoas, elas acreditam nisso. O pior é que elas se levam a sério. O pior de tudo é que elas se levam a sério. E é doído isso. Porque assim, olha a ilusão que a pessoa vive. Olha o tamanho de conflito emocional e mental que a pessoa trabalha. É desesperador isso. É desesperador. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi, que aqui talvez só a Rê talvez possa lembrar, que tinha um coisa que falou lá no terreiro lá dele que ele ia, que ele recebia o Ogum, e tinha um outro médico que recebia o cavalo do Ogum. E aí ele montava em cima do cara. Tipo, meu, tá bom, né? Você vai falar o quê pra uma coisa dela? Olha o nível de loucura. Então, assim, quando de repente alguém chega pra você e puxa pra baixo e fala, menos, não é assim, não é, porque você tá com inveja. Não, calma, sabe? Então, às vezes é legal quando algum amigo te puxa pra baixo e fala, meu, você tá voando, sabe? Bota o pé no chão, realidade, sabe? Então, isso é importante. O outro ponto é essa calma mental, uma das coisas que ela faz é com que você não permita com que um certo animismo apareça. O que vem a ser esse animismo que carrega? Esse animismo é justamente quando você interfere e influencia totalmente uma expressão, totalmente uma manifestação. Então, uma pessoa nesse ponto desequilibrada, ela justamente vai interferir, vai prejudicar todo um contexto e vai entrar o famoso animismo. Quem usa esse termo é muito espiritismo, eu não gosto de usar esse termo, mas trouxe um pouco para vocês entenderem o que significa. É quando justamente você está expressando uma emoção e não necessariamente
um espírito, uma consciência externa. Uma emoção que você tá, sabe? Como que isso se apresenta muito nitidamente? Quando uma pessoa, dependendo, naquele dia ela tá com raiva, por algum motivo, às vezes foi mandada embora, alguma coisa, a entidade dela vem e dá esporro em todo mundo. Como assim? Aí a entidade vem, e isso já havia acontecido aqui dentro, de entidade chegar e cumprimentar fulano e não cumprimentar o outro. Porque o médium não tem problema. Oi? Se o médium tem um problema com o outro, agora a entidade também não cumprimenta, tipo assim, animismo. Isso eu já vi acontecer aqui dentro. Isso acontece acho que em todas as casas. Então até que ponto que você vai interferir num caso desse e deixar isso acontecer? Se você está tendo consciência disso e está percebendo, é mais um motivo para você reconhecer e não permitir que aquilo aconteça. Porque senão você está entrando na frente. Qual que é o problema da entidade com aquela pessoa? Nenhum. O problema é seu. Mas você acha que a entidade compra a briga? Você acha que a entidade está preocupada com fofoca, com diz que me diz? Que a entidade tem tempo para isso. Só que isso acaba acontecendo. Sabe? Isso eu já vi, às vezes, muito aquela entidade, o médium está nervoso, está invocado, a entidade chega dando esporro em todo mundo. Irritado, nervoso e tal. Pô, quem está nervoso é o médium. Olha a influência. Isso acontece. Isso acontece. Já vi gente chegar cansado, que trabalhou, a entidade chegar, hoje eu não vou trabalhar, tô cansado. Não, quem tá cansado era a entidade, era cavalo que trabalhou, não a entidade. Às vezes naquele dia que a entidade tá mais empolgada e vai trabalhar mais. Então olha como esse animismo interfere bastante. Só que para isso vocês têm que ter atenção plena em vocês. Reconhecer em que ponto isso não está sendo prejudicial para vocês. O outro é entender esse equilíbrio tanto entre direita e esquerda. É fundamental perceber o quanto a direita influencia na sua vida e o quanto a esquerda influencia, e o quanto é importante ter esse equilíbrio. Isso é uma coisa que gera desequilíbrio. Bastante. Muito mais do que vocês imaginam. Uma pessoa que trabalha só com esquerda, o tempo todo é só esquerda, esse desequilíbrio vai afetar. Assim como aquela pessoa que só gosta da direita e não quer chegar perto da esquerda, vai afetar. Tem problema. Ah, mas o Exu que a gente recebe, os catiços, também são catiços, não são Exus de verdade. Sim, de certa forma sim. Mas a energia que eles trabalham é completamente diferente da energia de um preto velho. A energia que um Exu... Tudo bem, Marabô, Tranca-Rua, Lodo, não é Exu, né, com S, ou seja, não são orixás Exus. São catiços dentro dessa ancestralidade. Foi trazido dentro dessa ideia, principalmente porque isso é uma das perguntas que as pessoas fazem. Né? O porquê que tem muito essa ideia, eles foram vistos como Exu e não, por exemplo, o baiano foi visto como Exu. Por que ninguém colocou Caboclo como Exu e colocou justamente eles? Um dos pontos principais isso é muito forte aqui no Sudeste, no Sul, por conta do povo banto. O povo Yorubá ficou muito mais na região da Bahia, na região lá do Nordeste, no Norte, no Maranhão, tal, da Omé muito forte lá. Só que nessa região o povo banto, que é o povo Angola, veio muito presente. Só que todos os povos angolas, eles já cultuavam seus ancestrais. O nigeriano Yorubá, ele não tinha tanto culto aos ancestrais. Existia um culto a Egungun, tinha algumas coisas, mas um pouco restrita, meio masculinizado, onde era mais machista, tal, onde mulher não chegava, assim. Tinha, mas diferente do povo angoleiro. O Angola, o povo do Banto, eles sempre tiveram um culto aos seus ancestrais divinizados. Então isso chegou pra gente. E quem são os nossos ancestrais? O caboclo, o boiadeiro, o baiano, o preto velho, o marinheiro. Esses são os nossos ancestrais. Porque na realidade, se a gente for trazer Baba Egum ou qualquer esse tipo, isso são ancestrais do africano. E que por tabela chega pra gente através do culto, através dos escravos que trouxeram. Ou seja, e aí tudo bem. Mas assim, na realidade, eles são os ancestrais dos africanos. Os nossos ancestrais são ancestrais disso. Então nós vamos cultuar esse ancestral. E esse ancestral que nós vamos cultuar, ele faz parte. Então, aí onde que teve essa ideia do Exu que o angoleiro ele colocou? Principalmente por quê? Porque quando o Exu chegava, Exu Orixá, ele chegava, ele dava risada, sabe? Ele caía no chão e dava aquelas gargalhadas, aquelas coisas. Exu quando chega, Pombagira quando chega faz o quê? Cai, não dá gargalhada, não dá risada. Então começou a ter a ideia muito similar. De nossa, Exu, olha, nossa, é Pombagira, não sei o que e tal. E aí começou Pombogira, vem de Pombonzila, tal, que eu já expliquei em outras lives. Mas por isso que trouxe esse tipo de entidades uma ideia muito similar ao Exu. Porque é muito similar à forma que o Exu chega. Exu muitas vezes quando chega, ele chega e justamente ele vai dar gargalhada, ele vai sacudir, ele vai fazer coisas que o Exu necessariamente acaba fazendo.
Entende? Então, por isso se vê. Então, ter esse equilíbrio e saber que é importante ambos, tanto a esquerda quanto a direita, são importantes e tem que se ter esse equilíbrio, é fundamental justamente para entender até essa expressão de dentro, de fora, sabe? Qual a energia que está vindo de fora, qual a energia que está vindo de dentro, qual a energia que você manifesta, qual a energia que você segura. Então é importante também. E esse equilíbrio é fundamental. Porque se falta uma energia mais atuante deste tipo densa na sua vida, o dia que você tiver, igual aquela pessoa que come totalmente saudável, o dia que ela vai comer uma besteira, ela passa mal, vomita e não consegue. Então assim, você precisa ter, porque nós estamos num mundo onde as energias, elas são presentes e constantes o tempo todo. A gente vive num mundo dual, existe gente boa, existe gente ruim, existe de tudo, então não tem como sair disso. O outro ponto é bloquear principalmente as projeções de seus pensamentos e emoções. Então isso é legal, porque quando você já tem uma identidade melhor sobre você, você consegue bloquear essa emoção e essa projeção em que você vai dar. Muitas vezes, por quê? Porque muitas vezes aquela ideia que você está tendo, aquela visão que você está tendo é sua, não é da entidade. Aí quem está tendo aquela visão é você. E não tem para que a entidade vir e trazer aquilo. E aí você acaba nesse momento confundindo e dando a tua visão. Porque você está vendo aquilo e não a sua. Então cuidado, é importante que você aprenda a bloquear e não projetar o seu futuro, a sua ideia, a sua projeção, a sua visão naquilo em que você está enxergando. Porque muitas vezes aquilo é seu. Quantas vezes entidades minhas já no começo, bem no começo, vinham e falavam coisas completamente diferentes de tudo que eu acreditava. Eu acreditava X, a entidade vinha e falava Y. Eu ficava, como assim? Mas eu não enxergo desse lado. Passava um tempo e eu enxergava, puta. E isso é bem comum. Só que a gente quer e acha que a entidade tem que pensar igual a gente. Esse é um dos erros. Achar que nós temos que pensar igual a entidade. Que a entidade tem que pensar exatamente igual a gente. Não. Às vezes a entidade vai chegar e vai dar um conselho para uma pessoa completamente oposto do que você daria. Vai mandar fazer o que você não faria. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí você tenta frear, você tenta limitar aquilo. Não faça. Porque ela não precisa estar de acordo com os seus pensamentos. Esse é um dos maiores erros que eu vejo dentro do equilíbrio. Que as pessoas fazem. Elas acham que a entidade é uma extensão da sua mente. Que vai vir, vai pegar aquilo que a tua mente tem e vai trabalhar em cima e fazer muito melhor. Não. Muitas vezes sim. Mas na maioria das vezes não. Ela vai desenvolver a ideia dela, o pensamento dela e vai trazer o que é para ela. Independente daquilo que você tem. O outro é essa interferência, claro, desse bloquear, está dentro disso, principalmente com preconceitos, crença, onde você suprime o eu. Se você é uma pessoa preconceituosa, eu já vi, a pessoa ser preconceituosa, a entidade da pessoa é igual. Como assim? Eu já vi a pessoa ter a crença, chega a entidade tem a mesma crença da pessoa. Aí eu me pergunto, é a entidade ou a pessoa? A entidade está ali, estou sentindo, mas em algum momento você limitou aquela entidade. E você está permitindo com que o seu eu, a sua intenção, acabe influenciando e permitindo com que a entidade não seja ela. Então, cuidado justamente para que essa interferência não aconteça. Seus preconceitos, suas crenças, suas limitações são suas. Completamente suas. Sabe onde eu vejo quebrar isso? Aqueles homens extremamente machistas, absurdamente machistas, e de repente chega para o Pombagira e fala, eu que vou trabalhar. E o homem é totalmente machista, não quer trabalhar com a Pombagira e começa. Acaba com a vida dele. Por quê? Porque a Pombagira está vindo justamente para quebrar aquilo. Porque mediunidade, desenvolvimento é isso. Sair da zona de conforto. Se você vem aqui, isso eu já falei para muitas pessoas e falo constantemente. Se você vem aqui para entrar e sair igual, meu objetivo não foi alcançado. Eu quero cutucar. Eu quero mexer com seus medos, com seus traumas, com seus problemas emocionais. Eu quero sacudir a sua vida. Eu quero que a mediunidade e a espiritualidade te dê elementos e informações para que você saia daqui melhor. Mas para isso, você vai ter que quebrar tudo que você construiu. Vir aqui e achar que vai ser fácil. Muitas vezes eu faço. Às vezes eu coloco médiums para trabalhar junto com outros médiums que não têm afinidade. Claro, para tirar dessa zona de conforto. Vou colocar com aquele... Um exemplo, às vezes, sei lá, Juliana e Renata são amigas há muitos anos. Vou colocar as duas para trabalhar? Não. De repente eu coloco a Juliana, sei lá, com o Henrico, que não tem afinidade nenhuma, por exemplo. Ah, mas não quero. Claro, mas a ideia é essa mesma. Causar o incômodo. Porque é no incômodo que você vai aprender. É no incômodo que você vai se esforçar. Eu vou te dar o mais fácil, o caminho mais simples. Então, que proposta é essa em que você teve, intenção que você teve de crescer? Se você está aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para ir além,
Você vai ter que quebrar uma série de preconceitos, de paradigmas, de conceitos, de preconceitos, de crenças que você tem. Como que eu faço isso? Te provocando, te deixando numa situação extremamente instável, insegura, para que ali você aprenda a quebrar. Só que se você vem para uma casa de santo, onde você quer buscar o autoconhecimento, você quer ser melhor, mas você não quer abrir mão de quem você é, dos seus medos, das suas coisas, fica meio difícil. Aí o que acontece? A primeira coisa, então eu vou embora, não quero ficar aqui. Aí a pessoa sai, eu viro pra pessoa e falo, beleza. Por quê? Porque se eu não tenho, eu vou pegar essa fruta do pé e vai amarrar minha boca. Não tá madura. Em algum momento ela vai amadurecer, a vida vai dar porrada. Você sai daquele chefe que é um chato e vai para outro. O outro chefe é mais chato ainda. Por quê? O problema às vezes é você. Você não sabe lidar com o chefe. A vida vai testar, isso ela faz o tempo todo. E o meu papel aqui, um deles, é isso. Uma pessoa equilibrada, com certeza é uma pessoa que sabe lidar sob pressão. Que sabe lidar sobre essas situações. E sabe que esse externo não vai interferir nela internamente. Gente, vou exceder um pouco, mas eu quero terminar isso hoje. O próximo, que seria a firmeza, vai ficar para a próxima, gente. Não deu, porque só de equilíbrio é muita coisa. E passar essas coisas em branco não tem como. Né? Vocês estão vendo o quanto essas informações não tem como. Tipo, não tem como eu chegar e falar, vou tirar isso, isso, isso. Não dá, não tem como. Mas falta um pouco, faltam 3, na verdade. O outro ponto é a vaidade, ou seja, o auto-evangloriar, a famosa elevação do ego. Aquela entidade que quer chegar e falar, eu fiz, aconteci, tá. Será que é a entidade? Será que a entidade ela precisa da autoafirmação? Ela precisa do reconhecimento? Ela precisa bater no peito e falar, fui eu que fiz, fui eu que aconteceu, é isso que tá? Acho que não. Então acho que isso é uma das coisas que traz o desequilíbrio, principalmente para o médium. Porque ele começa a acreditar que ele precisa das palmas, que precisa da vaidade, precisa do autógrafo, precisa do reconhecimento. Não. Quem precisa te reconhecer é teu orixá. Saber o quanto você está ali naquele propósito. A entidade não tem necessidade disso. E isso é uma coisa muito comum. A entidade ela acha que precisa, só que na verdade será que é a entidade? Ou o médium que precisa disso? Porque se o médium precisa disso, isso já demonstra que o médium é de uma insegurança, de uma baixa estima tremenda. Que ele precisa o tempo todo estar se enaltecendo, os outros falando, os outros reconhecendo, os outros levantando, os outros puxando. Ou seja, tem alguma coisa aí que está negativa na tua vida, que é justamente o fato de você ter uma dificuldade com a sua própria autoestima, com a sua segurança, e você precisa disso. Então, cuidado com isso, porque eu não conheço entidade que tem isso. Claro, tem uma pombogira outra que tem uma coisa um pouco mais assim, tem um Exu outro, que às vezes tem uma... Certo? Sim, já vi isso acontecer. Mas, assim, é tão pontual, e aí você vai ver ele fez aquilo com aquela pessoa por algum motivo. Porque aquela pessoa talvez alguma coisa especial com aquilo. Não é uma coisa constante. Agora, quando você vê que isso é recorrente, é contínuo, com todas as pessoas o tempo todo, aí você já começa a duvidar, né? Você fala, ué, até que ponto que a vaidade, que o ego do médium justamente está influenciando e está interferindo. Assim como, tem entidade, não trabalho sem isso. Oi? Você nunca teve, você já começa que você é um espírito, você não precisa de nada, você nem tem as coisas. Não trabalho sem a capa. Como? Não trabalho sem o chapéu, não trabalho sem o tridente, não trabalho sem... Meu filho, a entidade trabalha até pelado. Talvez o trabalho não vai ser da mesma forma, porque faltam os elementos dele. Mas assim ele consegue trabalhar da mesma forma. Não, a entidade não vem, se eu não tenho isso, a minha entidade não vem. Oi? Isso não existe. Não existe. O outro ponto é justamente, que é uma das coisas principais que eu acho para encerrar, é justamente você ver além da sua percepção, ou seja, do seu olhar condicionado. Isso é o que faz o médium sair do equilíbrio e começar a ir em firmeza. Quando ele começa a ver justamente além da sua própria percepção, ele vê as coisas exatamente como elas são. E ele começa a ver que muitas vezes a opinião dele é completamente insignificante diante daquilo. Então ele vê além do que a sua própria percepção coloca. Ele sai desse ar condicionado que ele tem e ele vai muito mais. Ou seja, ele não passa pela sua interferência do seu pessoal. Muitas vezes é direto, muitas vezes a informação é direto sem passar e sem interferir no seu próprio pessoal. É você olhar para um copo e falar, isso é um copo de água. Aí você começa a perceber e descobrir que ele pode ser uma lamparina, ele pode ser um aquário, que eu posso pôr um peixe aqui dentro, eu posso pôr uma vela e fazer uma lanterna, eu posso pôr planta e fazer um vaso. Aí você começa a entender que por mais que ele seja criado com uma utilidade, ele tem muitas outras utilidades. E que você vai descobrindo e conhecendo. Então você vê além da sua percepção. A sua percepção vê um copo. Mas sabe o que é você olhar e não conseguir ver um copo? Não, eu tô vendo isso. Aí quando a pessoa fala um copo, nossa, mas era óbvio um copo. Eu não vi. Isso é legal.
Quando você consegue ir além da sua percepção. Quando você olha para uma situação, independente qual seja, independente aonde esteja, você consegue projetar além. O seu condicionamento não interfere. Você vê as coisas tal como elas são. Você vê uma água sem com a tua utilidade. Existe uma frase de Tolstói que eu acho muito foda, que diz assim: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Ou seja, você só vê o que te serve. Imagina numa floresta o que tem, o universo rico, tudo que existe que possa ter ali, que nem te ofereça nada, mas que tenha. Só que você só está olhando o quê? A lenha. Porque é a única coisa que você precisa. Então isso é o que desequilibra o médium. Ele buscar justamente aquilo que ele acha que falta e aquilo que ele precisa. Ele não vê em torno, ele não vê além, ele não vê toda uma condição externa que possa proporcionar, que possa provocar, que possa trazer a ele aquele enriquecimento. Esse é o médium pobre. Porque ele está olhando apenas a sua necessidade, ele não vê todo um resto que existe. Como eu disse, quem passa por uma floresta e só veja a lenha para sua fogueira. Não vê uma flor, não vê pássaro, não vê animal, não vê terra, não vê nada, não vê. Às vezes passou do lado de uma pepita de ouro e também não reconheceu, porque busca uma coisa. Esse é o médium limitado, que não tem equilíbrio. Por quê? Porque ele busca apenas aquele momento de se equilibrar. Somente isso. Mas não busca o quanto que para você ter firmeza, você precisa estar em equilíbrio, mas você precisa ir além. Certo, gente? Bom, esse era a intenção de trazer. Acho que deu para vocês terem uma noção do que é o equilíbrio. Assistam novamente essa live, porque tem muita informação que eu passei aqui, apenas tópicos e disse por cima, mas tenta refletir sobre cada um desses tópicos para que vocês tragam mais informações, porque eu tive que em 1 hora praticamente falar uma coisa que eu gostaria de falar uns 10 dias seguidos. E assim, tentei ser o máximo sucinto possível, tá? Infelizmente a live, por um motivo, o Instagram ele parou. Então o começo, acho que os primeiros 10 minutos acabou e não gravou, então infelizmente o começo disso que eu trago sobre o equilíbrio, que é justamente encontrar essa harmonia entre o espiritual e o terreno, e o mundano, o físico, infelizmente não está aí. Mas de certa forma o que eu disse foi mais isso, buscar esses controles emocionais sobre essa influência de manipulação, foi o que eu falei, e entender que muitas vezes é buscar alinhar essas suas energias espirituais e emocionais para que a mediunidade ela seja administrada da melhor forma pelas suas percepções espirituais e não com sobrecarga e não com desgaste também, tá certo? Então, vamos iniciar agora a nossa segunda parte. Até sábado, no dia 9, que nosso toque de esquerda, às 18h30. Amanhã, das 10 às 10h30, tem as cestas de reflexões. Meia horinha rápida de uma conversa rápida. Falou? Gente, beijo. Tchau, tchau. Até amanhã às 10 horas.